família afetiva, eu peço que vocês deixem suas câmeras e seus microfones desligados. Somente agora, depois a gente vai ter um momento aí de bate-papo, de interação, que eu vou pedir para vocês ligarem as câmeras e os microfones. Então, se vocês ainda quiserem dar aquela arrumada no cabelo, tem um tempinho, ok? E por que vamos trazer esse papo de família afetiva? E a primeira coisa que a gente precisa para falar sobre isso é perguntar o que é preciso para ser família. E essa questão, eu acho que é uma questão que cada vez mais a gente tem respostas diferentes para ela. Então, embora a gente tenha mais diversidade na composição dos nossos lares atualmente, conversar sobre isso com filhos, filhas, amigos, amigas, familiares, um tio, a tia, ainda é um grande tabu. E numa pesquisa recente feita pela revista Crescer aqui no Brasil, essa pesquisa mostrou que 62% das pessoas entrevistadas acreditam que ainda não chegou o momento certo de falarem sobre o tema diversidade nas famílias e que 5% não querem influenciar seus filhos ou suas filhas ou não se sentem confortáveis em falar sobre o assunto. Então, vocês veem como é desproporcional, né? Ao mesmo tempo que cresce a diversidade, a gente vê também que cresce o número de pessoas que ainda não se sentem aptas ou confortáveis, ou que ainda tem muitas barreiras em falar sobre esse assunto. Então, é importante a gente lembrar que não falar sobre um determinado tema não vai fazer com que ele desapareça das nossas vidas, né? Pelo contrário, ele vai fazer apenas com que as pessoas estejam despreparadas ao se depararem com esse tema. Porque vocês podem ter certeza, em algum momento, a gente vai se deparar com esse tema diversidade. Seja por meio de outras pessoas, ou seja em nossas próprias vidas. E olha só, se a gente não souber como agir, ou pior, se a gente tiver insegurança ou falta de apoio daquelas pessoas que nós consideramos as pessoas mais importantes da nossa vida, isso pode definir a nossa jornada dali para frente, para o bem ou para o mal, né? E o novo sempre assusta. Por quê? Porque o novo desconstrói certezas. E hoje o que a gente vai fazer é isso. A gente vai desconstruir para depois a gente construir, tá bom? E a gente vai começar aí falando sobre mitos e verdades com o Jacob. E para isso, a gente pede que vocês baixem o aplicativo Kahoot, ou então vocês cliquem ali no link que o Jacob colocou para vocês, Kahoot, Kahoot.it. Vocês entrem lá, porque a gente agora vai jogar. Jacob, é contigo. Obrigado. Vamos jogar, então. Boa noite para todo mundo que está aí no call. O Kahoot é um jogo digital. Você pode participar com ele agora, participando. Ou você pode acompanhar. Deixa eu baixar um pouquinho a música aqui. Você pode acessar o site ou o aplicativo e o número que você vai usar no PIN que ele pede é o 282841. E olha só, já tem gente entrando aí. É isso aí, pessoal. Então, pessoal, vamos lá. www.kahoot.it, conforme está aqui na tela, e o número 282841. Exatamente. O pessoal está entrando rápido, já temos aí 18 jogadores. A gente tem aproximadamente 50 pessoas no call, então vamos esperar mais um pouquinho. Chegando aqui, pelo menos nos 30, já dá para a gente começar. Então, entrando. Muito legal. Esse jogo é bastante divertido e a gente vai poder dar um overview, né, uma passada geral pelos assuntos que vão vir aí depois, na voz de várias pessoas que estão participando hoje do nosso time, que
vai conversar com você sobre esse assunto super legal. Bora lá, olha só, a gente já chegou em 28 pessoas. Vamos esperar 30? O que você acha, Paty? Vamos. Vamos lá, pessoal. Fala aí, deixa eu ver os nomezinhos aí que eu já chamo aqui, ó. Já chamo um Marquezine, por um. Paty, Kelila, André, Pivoto tá aí. Ó, Maridão entrou no call, Gênia, obrigado, ó. Isso aí. Pessoal, então é só entrar aí no seu navegador da internet, www.kahoot.it, e aí ele vai pedir um número e você inclui o número 282841. E aí ele vai pedir o seu nome, você coloca o seu nome, se você quiser ficar anônimo, você pode escolher um nome, tipo na Starbucks, assim, ó. Que nome você quer no seu café hoje? Hoje o importante é você participar e se divertir, porque esse game ele vem só cutucar aí vocês sobre os temas que a gente vai falar e despertar o interesse que vem pela frente. Falta um aí pro 30. Aí, chegamos no 30. 30. Olha, a nossa querida estagiária Carol. Valeu, Carol. Obrigado. Bora começar? Então, quem entrou, obrigado. A gente vai começar essa jornada agora. Quem não entrou, pode acompanhar, dando muita risada, acompanhando, vendo o que vai acontecer por aí. Olha só, tema, como vocês viram, família afetiva. Vamos, se preparem para começar. A primeira pesquisa é só um aquecendo para o que vem pela frente. E eu quero saber se todas as famílias estão aí prontas para jogar. Sim, estamos prontos. A sua família vencerá? Peraí, sempre tem um atrasadinho. Beleza, vai entrando aí no PIN e vai jogando com a gente. Do lado Aí, direito. gente, é só clicar no ícone correspondente na tela, né, Jacob? Exatamente. Do lado direito você tem quantas pessoas responderam, do lado esquerdo é um tempo que a gente tem para responder. O tempo é rápido, hein, pessoal? Beleza, olha só, tá todo mundo pronto. Tem gente aí falando que já vai ganhar, vai começar. Estão bem animados, hein, Paty? Bora lá. Verdadeiro ou falso? Olha só, identidade de gênero se refere ao gênero que a pessoa se identifica: mulher, homem ou não binário. Essa afirmação, para você, verdadeira ou falsa? Verdade. Dedos nervosos estão respondendo. Já estamos rapidamente. Uau, 33 respostas. Faltam 10 segundos. Faltam algumas pessoas responderem. Respira fundo. O pessoal tá indo buscar na internet. Acabou o tempo. Mas 31 participantes foram bem e acertaram. Sim, essa é uma das afirmações que vocês vão ver logo mais para entender o que é o gênero. E no Kahoot, marca mais ponto quem é rápido e acerta. Então, dedo nervoso tem que ficar super esperto aí. O Rafa ou a Rafa ou a Rafa, olha aí, tá em primeiro lugar, Amanda em segundo, Go Orange em terceiro, Patrick e depois Vivi. Bora lá. O próximo é um quiz, onde você pode escolher mais que uma opção. Quais dessas alternativas se referem a uma orientação sexual? Orientação sexual. Bora lá respondendo. Já temos 15 respostas e 15 segundos para acabar. Nessa, os dedos não estão tão nervosos. O pessoal está pensando. Olha só, o pessoal está bem antenado, mas a gente vai voltar nessa tecla e vamos falar várias vezes hoje sobre esse assunto. Então, se você ficou com dúvida, espera aí que daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Ai, Rafa, tchau, desculpa. Alan ZH aqui assumiu a liderança, Amanda mantém-se no segundo lugar e Lina em terceira. Bora lá para a próxima? Nesse quiz, eu quero saber qual o significado da letra I no acrônimo LGBTQI+. Essa sopa de letrinha, o que quer dizer o I? É irresistível, inteligente, importante, intersexual?
Olha só, sensacional! Dos 36 participantes, conseguimos aí alcançar o máximo de respostas certas. Parabéns, pessoal, vocês estão bem antenados aí com o significado do I no acrônimo, então nós temos intersexual. Mas as outras você sabe também? Bem, daqui a pouquinho, como eu falei, vocês vão poder conferir todos os significados. Olha o scoreboard, Amanda, as mulheres chegaram ao topo e destronaram quem estava por aí. E olha só, Amanda, Lila e Sá, acho que eu conheço essa Sá. Então as mulheres estão aí no topo. Alan ainda continua ali e a Ju apareceu no top 5. Próximo. Verdadeiro ou falso? 2 de cada 10 crianças, filhas de uma mãe solo, já sofreu bullying por sua configuração familiar não tradicional. Aquela criança que é criada só pela mãe, né? 2 no Brasil de 10. Gente, vocês foram muito rápido. 26 pessoas disseram que é verdadeira e erraram, porque só 10 pessoas acertaram. Porque, infelizmente, não só são 2 de 10. Daqui a pouco vocês vão saber. Esse triste número. No scoreboard, a Amanda passou aí à frente e derrubou a galera. E deu uma sacudida. Apareceu gente nova. Bora lá, tá acabando. 6 de 7. Pergunta: você conversa com seus familiares, seus amigos, suas amigas sobre esses assuntos da causa LGBTQI+? Esse não vale ponto, não. Vou ser sincerão. Poxa, olha que legal, Paty. 20 pessoas, hashtag sempre. Sempre estão buscando uma boa oportunidade. 9 pessoas aproveitam as boas oportunidades e trazem um assunto para a mesa. 3 ainda não tiveram oportunidade. Olha que legal como esse canal aqui a gente tá, né, tentando trazer oportunidades, e essa é uma. Obrigado por você ter vindo participar hoje. E você que tentou, se não deu certo na primeira, não desista, continua. A gente está aqui para apoiá-los e você vai ver hoje várias pessoas que conseguiram, foi muito legal. É uma construção. E vamos para a última questão. Queremos saber, afinal de contas, quantos amigos, quantas pessoas, amigas, você trouxe aqui hoje para a nossa sessão, para o nosso chat, para o nosso bate-papo sobre família afetiva? Eu, se pudesse votar, já sei que garantir aqui pelo menos uma. Senão não tem almoço, não tem janta depois. Olha só, galera, muito obrigado. Todos vocês são campeões só de estarem aqui hoje participando, de estarem dando suporte para a nossa causa, para levar mais informação para todos. Então, Paty, super obrigado. E vamos ver aqui o pódio da família afetiva. Em terceiro lugar, a Paty. É você, Paty? Fala sério. Ou é outra Paty? Em segundo, a Teocrica. Em primeiro, a Amanda. Ô, Amanda, arrasou, parabéns. Excelente, pessoal. Gente, esse jogo é fenomenal. Jacob, muito obrigada. E o Jacob passou um overview aqui de algumas coisas, deu spoiler de algumas coisas que a gente vai ver aqui no nosso call. O Jacob continua com a gente aí até o final do nosso call. E muito obrigada, Jacob. Eu acho que foi muito instrutivo. Teve pegadinha, assim, Lila, teve pegadinha. Mas algumas coisas que o Jacob falou e que a gente não consegue mensurar no nosso dia a dia, mas a gente tem algumas pesquisas que mostram isso. Então, a gente brinca que não se fazem mais comerciais de margarina como antigamente. Vocês lembram do comercial de margarina? Aquele dia de manhã, aquela mesa bonita, né? Porque ninguém faz aquela mesa no café da manhã todo dia, né? Dá uma preguiça, né? Tem tudo, você bota tudo na mesa, tem o suco, tem o pão, tem o bolo, e aí tem aquele pão quentinho que sai, e você põe a manteiga e a manteiga derrete. Quem está sentado naquela mesa, gente? O pai, a mãe, o filho e a filha, né? É a nossa família aí do comercial de margarina, mas não se faz, então, mais comercial de margarina como antigamente. Esse modelo que a gente chama de modelo tradicional de família,
é um modelo que, em 1995, correspondia a aproximadamente 58% de todas as famílias brasileiras. E há 2 anos, mais ou menos, esse total já passou para 42%, menos do que a metade. E por quê? Porque hoje surgem novos modelos de família, e por isso que a gente pergunta o que é preciso para ser família. Então, a gente tem 37% dos filhos de mãe solo, né, que já sofreram preconceito por causa da sua configuração familiar não tradicional. A gente tem também esse preconceito vivido por 29% das crianças em família homoafetiva, e aí tem gente que nem sabe que é possível se adotar, né, uma família homoafetiva, nem sabe que é possível adotar uma criança hoje no Brasil. A gente tem 26% das crianças que são adotadas sofrendo um preconceito e 18% daquelas que têm pais separados. E isso são só alguns modelos de novas famílias que a gente tem. Família homoafetiva, famílias que são que têm somente a figura da mãe, somente a figura do pai, que são criados pelos avós, que são criados pelos tios, pelas tias, e por que não uma família de amigos, né? Existem tantos casos de pessoas aí que viajam, às vezes vão morar em outra cidade, às vezes vão morar em outro país, vão sozinhas e lá encontram apoio em pessoas que não fazem parte da sua família consanguínea, mas pessoas que estão junto com ela, dando apoio, dando suporte quando necessário, que se juntam em uma grande comunidade. E por que não? Isso não pode ser uma família, né? Então, a pergunta vem de novo: o que é preciso para ser família? É preciso ser mãe, pai e ter filhos, é isso? E aquelas pessoas que voltam para casa, talvez para os seus pets, e lá encontram conforto, e lá encontram amizade, isso não pode ser considerado uma família? E para falar mais um pouquinho sobre isso, sobre essas novas estruturas familiares e como isso impacta a nossa vida, o nosso dia a dia, a gente vai chamar uma representante nossa, Amanda. Amanda, você está aqui? Está entre nós? Sim, Paty. Você vai abrir a câmera para falar com a gente? Tá aberto, tá conseguindo ver? Então, perfeito. Então é contigo, Amanda. Boa noite a todos, primeiramente. Me chamo Amanda, sou de Recife e trabalho na Avanade há mais ou menos 1 ano e meio na TCD Analytics. Venho dividir com vocês um pouco da história da minha família. Nasci numa família em que a maioria tem pensamentos conservadores sobre várias coisas, entre eles em relação a questões voltadas à liberdade sexual. Porém, na minha casa, as coisas sempre foram bem diferentes. E ao contrário de todas as mulheres da minha família, minha mãe sempre foi um pouco mais à frente e com um pensamento mais independente. Eu e meu irmão também seguíamos com esses pensamentos e víamos o exemplo da nossa mãe e nos espelhávamos nisso. Desde sempre somos muito unidos e conversamos sobre tudo. Hoje, meu irmão tem 25 anos, mas se assumiu para mim quando tinha 16. Desde sempre eu apoiei, mas tinha muito receio do que poderia acontecer e o que poderia mudar para ele quando parentes e amigos soubessem, sabendo de alguns pensamentos que essas pessoas tinham. Minha família não sabia que ele é gay, mas desconfiavam que ele poderia ser. Comentavam muito sobre o jeito dele, como se o jeito de ser de um ser humano indicasse sua orientação sexual, né? E como se isso fosse mudar algo na vida deles. Depois de um tempo, ele começou a namorar com um homem, óbvio, mas apenas eu da família sabia sobre o namoro. E apesar de a maioria desconfiarem do relacionamento e alguns acharem que eram apenas amigos, todos aceitavam o namorado dele por lá. Minha mãe, por exemplo, o tratava como um filho. Até hoje a gente tem uma relação bem próxima, mas a relação dos dois chegou ao fim. Meus pais se separaram há 4 anos e foi um momento bem complicado para a gente, mas que fez com que eu, minha mãe e meu irmão nos uníssemos. Passamos a conversar mais abertamente e nos apoiar, muito mais do que antes. E hoje em dia, minha mãe mudou muito mais seu comportamento e pensamento. Meu irmão contou recentemente a minha mãe que é gay e que namorava o amigo e passaram mais de 4 anos juntos e que, apesar de sempre ter vontade de contar, também teve muito medo de como seria a sua reação do pós, né? Mas, segundo ele, ela teve a melhor reação que poderia esperar.
deu e está dando o apoio necessário. E até sobre homens, hoje em dia eles conversam. Sobre os relacionamentos dele também. Coisas que antes, quando ele se assumiu para mim, há alguns anos atrás, não achei que seriam possíveis. E isso me tranquilizou bastante, pois sempre quis que ele recebesse todo o apoio que merece, porque além de ele ser um ser humano maravilhoso, ele merece muito ser feliz. Não só ele, né, mas todos merecem muito ser felizes, sem precisar esconder de ninguém quem é. E tudo isso impactou bastante em nossa família, nossa vida e deu um sentido novo para a nossa família. Como a Paty falou, hoje meu irmão está morando fora do Brasil e está morando com amigos. Então hoje a família dele são os amigos. Está sendo bem diferente. Acho que ele está aqui na call. Está sendo bem diferente para ele, porque a gente estava sempre acostumado a estar junto, principalmente depois que meus pais se separaram. A gente se uniu bastante. Está sendo uma experiência, assim, bem diferente para a gente, além dele estar morando fora do Brasil, minha mãe também não está morando em Recife. Aí estamos nós três separados, mas apesar da distância, nós estamos muito mais unidos do que antes. E hoje em dia, o apoio dela está sendo fundamental para tudo. E essa aqui é a minha família, como vocês estão vendo, meu irmão e minha mãe. Certo, Paty? Obrigada, Amanda. Obrigada por compartilhar um pouco da sua história com a gente. Eu acho que é uma história linda. E assim, eu imagino o impacto que isso tem na vida de uma pessoa, né? Assim, uma das minhas melhores amigas que está aqui no call é minha mãe. E eu imagino como é não poder compartilhar alguma coisa com ela, ter o medo, né? Ter angústia de ter alguma coisa que eu não posso compartilhar com ela. E quão lindo é quando você compartilha e você tem o apoio, você tem o cuidado, você tem o carinho, você tem a amizade dessa pessoa e que ela tá ali do seu lado, né? Que você sabe que uma das pessoas mais importantes da sua vida está contigo, né? A mudança que isso faz na vida da pessoa, pro resto da vida, né? Então, obrigada, Amanda, por compartilhar a sua história conosco. Você tem uma família linda. Parabéns aí para sua família que abraçou esse tema e conversa sobre esse assunto de forma super natural. Obrigada aí, de novo, por compartilhar com a gente. Obrigada a você, gente. E aí, gente, porque a gente tem histórias como essa da Amanda e porque a gente veio falar realmente de diversidade, né, dentro das famílias. Porque hoje a gente tem o que a gente chama de sopa de letrinhas, né? E às vezes fica até difícil para a gente entender LGBTQ, o que é isso? E por que isso é formado dessa forma? É justamente por causa disso que eu estou trazendo aqui para vocês, porque é uma junção de vários fatores. Então, a primeira coisa, a pessoa nasce com o sexo biológico, se é menino ou menina. E tem uma coisa ali no meio que às vezes acontece, que é o intersexo. Mas o mais comum para a gente é nascer. Você pergunta que é menino ou é menina, né? É o nosso sexo biológico. E depois a gente tem o quê? A nossa orientação sexual, que é, independente do meu sexo biológico, é por quem eu me sinto atraído. Seja de forma romântica ou seja de forma física. Eu me sinto atraído por pessoas do mesmo sexo que eu ou por pessoas do sexo diferente ao meu. Ou tanto faz, né? Ou eu sou uma pessoa bissexual. Se eu me sinto atraído por pessoas do mesmo sexo que eu sou considerada homossexual, pessoas do sexo diferente ao meu, ao sexo que eu nasci, heterossexual. Mas o que existe também é a identidade de gênero, que é eu, na minha mente, como eu me identifico. Independente de quem eu me sinto atraída, independente do sexo que eu nasci, se eu me identifico como homem ou como mulher, né? Ou não binário. Ou não me identifico, não tenho uma inclinação nem para o lado de lá, nem para o lado de cá. E além do jeito que eu me identifico, que é como eu me sinto, que está na minha mente, é o jeito que eu me expresso. E o jeito que eu me expresso tem muito a ver com a cultura, as roupas que eu visto, o jeito que eu falo, os acessórios, os estilos, a linguagem corporal. Isso é expressão de gênero. Então, vocês percebem que são 4 coisas diferentes. E que quando eu vou juntando cada um dos elementos que eu tenho nesses 4 pilares, o que eu tenho? Eu tenho toda aquela sopa de letrinhas, que cada vez mais a gente tem uma letrinha para ser incluída aí, né? O mais comum é a gente usar essa nomenclatura que está aqui para vocês. L de lésbica, mulher que se sente atraída
fisicamente e afetivamente por outras mulheres, gay, homem que se sente atraído por homem, bissexual, pessoa que se sente atraída por ambos os sexos. Nós temos as pessoas trans, e as pessoas trans aí, a gente tem o grande guarda-chuva, né? Porque quando eu falo de trans, eu posso ser transgênero, transexual, crossdresser, mas é uma pessoa que já se identifica de forma diferente ao sexo em que nasceu. Eu tenho o queer, né? O queer, uma curiosidade, o queer ele começou a ser empregado como uma ofensa, né? Uma palavra de língua inglesa como uma ofensa de coisa estranha e esquisita. E aí, a comunidade LGBTI se apropriou dessa palavra para dizer que realmente é uma pessoa que não se encaixa na heteronormatividade, que é você estar nos padrões héteros, tá bom? E tem também a parte intersexual, que é você ter tanto características femininas quanto masculinas. E tem aquele mais lá do ladinho. Por que tem aquele mais do ladinho? Porque a gente sabe que dependendo de como eu combino esses 4 pilares, eu posso ter várias letrinhas diferentes, né? Então a gente coloca esse mais. Poxa, Paty, ficou difícil. Como então eu chamo a pessoa? Não importa se você tiver respeito por essa pessoa. Então, independente da terminologia, da nomenclatura, o importante é você respeitar a outra pessoa. E aí, se você tiver dúvida, você pergunte de forma respeitosa. Pergunta, como você prefere ser chamado? Como você prefere ser chamada? Com qual pronome? Ele, ela? Você pode perguntar, né? Sem invadir a privacidade de ninguém e sem ser ofensivo. Mostrando sempre, é claro, que você está lá também para aprender e que você está lá demonstrando o seu respeito ali pela outra pessoa, tá bom? E para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai chamar Patrick. Patrick, tá por aí? Olá, oi, tudo bem? Tudo ótimo. Vou fechar aqui e você abre sua câmera para contar sua história pra gente, tá bom? Oi, eu sou o Patrick e, como vocês estão vendo, eu sou um homem trans, ou se vocês não me conheciam antes eu era Patrícia, agora eu sou Patrick. E, como vocês sabem, bom, é muito longe de um comercial da Doriana, né? Talvez para quem veja de perto agora ache que eu sou um comercial da Doriana porque pareço um homem hétero normal, né? Um homem hétero cis. Mas para quem sabe da minha história, sabe que um homem trans está muito longe de ser um homem hétero, principalmente perante a sociedade. Então, eu só queria deixar uma mensagem para vocês de perguntem, se tentem saber da pessoa, o respeito, como um amigo meu disse, é um grande foda-se, não é um vai se fuder, não é alguém querer dar bitoca querer dar pitaco na sua vida, é alguém querer que você viva ela de acordo com ela acha que você tem que viver e deixar, e dar o respeito, e dar a vida nas suas mãos e você poder fazer dela o que você quiser. E eu acho que é muito isso que, tipo, as pessoas ao meu redor fizeram. Então eu agradeço muito a minha namorada, os meus pais, que eu sei que é muito difícil para todo mundo, porque é uma quebra muito de paradigma, uma coisa que todo mundo se assusta muito porque é diferente, e é assustador porque a sociedade é muito preconceituosa, mas foi esse acolhimento, foi esse abraço de todas essas pessoas que a minha namorada, quando ela começou a usar a linguagem neutra de gênero, quando eu não sabia exatamente o que estava acontecendo comigo, porque eu me sentia estranha, não me sentia nada nem de um lado nem de outro. Meus pais, quando eles realmente viram que era importante para mim, que eles me apoiaram e falaram, não importa o que, se precisar de cirurgia, se precisar de hormonização, se precisar ir no médico, a gente vai no médico, a gente vai dar um jeito, não sei o que, não sei o que. Então, todos esses apoios que eu tive em todos esses cantos, foi o que me construiu, me deu toda essa confiança para conseguir olhar para a cara de vocês e falar, eu sou um homem trans e com muito orgulho, porque eu tenho muito respeito por mim mesmo de ter feito essa mudança, porque agora eu sei que eu não estou vivendo uma mentira, eu estou vivendo a minha verdade, independente do que qualquer outra pessoa ache. E eu acho que o mais importante para vocês é, se vocês veem alguma coisa que vocês acham que, talvez a pessoa não seja tão... Pergunta, faça ela ser acolhida pelo meio, não de uma forma que você julgue ela e deixe ela excluída, mas uma forma que você tente cada vez mais conhecer aquela pessoa e respeitando os limites, as piadas que podem, que não podem ser ditas.
Então, é isso. Muito obrigado por toda a presença de vocês aqui no evento de hoje. É muito importante para as pessoas que ainda têm esse paradigma de uma família brasileira normal, né, que nem existe. Mas muito obrigado pela presença. Obrigada, Patrick, por compartilhar com a gente a sua história. Eu acompanhei um pouquinho, conheci Patrick como Patrícia ainda, né? Acompanhei um pouquinho e lembro que você me contou, a gente estava no horário de almoço, a gente foi tomar uma cerveja no horário de almoço. E aí você me contou que você era trans, né? E aí a gente estava conversando de outro assunto. Eu falei para você, mas trans é parte de quem você é, não é quem você é, né? E realmente era uma pessoa maravilhosa como Patrícia, continua sendo como Patrick. Nos faltam umas cervejas no almoço, mas é culpa da pandemia. Então é muito bacana poder ouvir a sua história, que é diferente de muitas histórias que a gente teve, né? A gente sabe que a transição é um período sempre muito difícil para qualquer pessoa que passe, independente de ter apoio ou não. Mas a gente sabe que quando não se tem apoio, não se tem com quem conversar, isso torna tudo muito mais difícil, muito mais penoso, muito mais árduo. Então, obrigada por compartilhar a sua linda história aí. E a gente vê que as pessoas ao seu redor são pessoas que estão te suportando nessa jornada e é maravilhoso ver isso. Obrigada. Obrigado. E aí, agora a gente tem Thelma e Ana, que vão falar um pouquinho para a gente sobre 12 formas de se aliar à causa LGBTI. Vocês estão por aí? Estou aqui. Legal. Eu vou fechar aqui meu microfone, vocês abrem a câmera para conversar um pouquinho com a gente, explicar esses 12 passos básicos para a gente se aliar à causa. Então, pessoal, boa noite. Nós sabemos que atualmente existem vários movimentos, né, que auxiliam no combate ao preconceito, mas mesmo assim, nós sabemos que o preconceito existe. Então, o primeiro passo para você se tornar um aliado é, caso tenha alguma atitude que gera desconforto, só admita e peça desculpas. Converse com seus familiares e amigos sobre esse tema. Abra sua mente para aprender e também para ensinar. A gente sabe que a desconstrução é uma via de mão dupla. Assim como seus familiares têm que estar dispostos a entender seu ponto de vista, você também tem que estar disposto a ensinar a eles. Nosso terceiro passo é sobre a igualdade. Todos nós, seres humanos, temos direito a amor, carinho e respeito. Por isso, trate casais LGBTQI+, da mesma forma que trata casais héteros, e não faça perguntas indiscretas. Respeito. Respeite o tempo de cada pessoa e lembre-se que visibilidade é diferente de exposição. Assim como você teve seu tempo para se desconstruir sobre alguns preconceitos, também as pessoas da sua família vão ter o tempo delas. Não espere que elas se desconstruam no tempo que você deseja. Elas vão se desconstruir no tempo delas. Agora tem que estar todo mundo disposto a mudar. Um termômetro que a gente pode usar é tratar as pessoas do mesmo modo que nós gostaríamos de ser tratados. Então, por isso, pratique a empatia. Questione. Tem dúvidas de como se referir a alguém? Pergunte de forma respeitosa. Trazendo um pouco da minha vida pessoal, uma das minhas maiores amizades chegou para mim recentemente e disse que não se identificava mais como mulher, mas também não se identificava como homem e que se via como uma pessoa não binária. E aí foi uma novidade muito grande para mim, porque eu a conheço há muito tempo. E, enfim, como nós temos uma relação muito sólida, eu me sinto totalmente segura de chegar na pessoa e perguntar como eu lido com determinadas situações. A pessoa já me mostrou vídeos, podcasts, e eu acho que isso se aplica a qualquer letra da sigla LGBTQIA+. Acho que se você tiver uma relação sólida com as pessoas, se tiver muito amor, acho que não tem nenhum problema de perguntar. Estamos sujeitos a falas, pensamentos e atitudes que refletem preconceito. Por isso, repense seu linguajar do dia a dia para não reforçar estereótipos de gênero.
Conheça, participe de eventos e grupos de discussão sobre o tema, se desafie a conhecer coisas fora do seu círculo. Eu acho que é um passo muito importante para se tornar um aliado, é você sair da sua bolha, que geralmente, né, é uma bolha assim que contém muito estereótipo e muito preconceito. E eu acho que escutar de verdade as pessoas da comunidade, acho que já é um passo muito importante. O nono passo é o conteúdo LGBTQI+. Assista a filmes, leia e ouça músicas sobre a cultura LGBTQI+. Conhecer é se envolver, é entender sobre os diversos assuntos que estão ao nosso redor. Ensine crianças desde cedo a respeitar humanos ao invés de gênero e também ensinar a repudiar qualquer tipo de ação preconceituosa. A gente sabe que às vezes existe muito bullying, né? Então, para as nossas crianças repudiarem esse tipo de comportamento, de acolher pessoas que sofrem e de confrontar quem pratica. Estamos cercados por diversidade ao nosso redor, pessoas com muitas histórias, com várias vivências. Então, busque ouvir a vivência das minorias. Não questione uma pessoa sobre situações pelas quais você não passou. E o mais importante de tudo, que eu acho que resume bem os 11 passos, é você sempre se manter informado. Perfeito. Muito obrigada, Thelma. Muito obrigada, Ana. Pessoal, acho que esses são 12 passos básicos. E também, se você aprendeu alguma coisa aqui hoje, repasse, compartilhe com as outras pessoas, né? Internamente, a gente vai disponibilizar esse call para todo mundo que é da Vanad, vai estar disponível o vídeo. Mas se você não faz parte da Vanad, eu acho que você está levando esse aprendizado, algum conteúdo para você compartilhar. E agora é o momento que eu peço para vocês abrirem a câmera, abrirem o microfone de vocês, caso vocês tenham alguma pergunta, ou também caso vocês queiram compartilhar alguma história com a gente. Essa hora que todo mundo fica tímido, né? Não temos perguntas. Alguém quer compartilhar alguma história? Se alguém quiser também fazer alguma pergunta para mim, para Amanda, para alguém assim da minha vivência, etc. Bem? E aí, tudo bem? Tudo. Eu queria saber mais essa experiência que, assim, foi na questão do mercado. Você, assim, como procurando, assim, um emprego, você já sofreu algum preconceito, alguma coisa, entrevista mesmo, ou alguma coisa assim? Então, eu ainda não tive que procurar emprego depois que eu comecei a minha hormonização. E então eu não sei. Mas eu tenho um amigo que ele é homem trans e ele já sofreu preconceito em algumas empresas. Ele achou bastante acolhimento na empresa que ele está agora, que é um dos nossos clientes no setor de saúde. Mas assim, é complicado. Tem várias pessoas que nem são chamadas para vagas quando descobrem que a pessoa é trans. É mais fácil ainda quando é um homem trans, quando a gente está falando de mulheres trans, que é um caso, né, só para explicar. Mulheres trans é homem que virou mulher, e homem trans é mulher que virou homem. Então, quando eu estou falando de mulheres trans, é mais difícil ainda o mercado de trabalho. Para algumas que se parecem mais homens, é mais difícil ainda. Então, tudo é grau. O meu grau, eu diria que é um dos menores, porque eu pareço muito um homem, eu tô hormonizando, então eu acho que eu sofreria menos preconceito do que uma mulher trans que não parece tanto uma mulher, por exemplo. Mas, falando pela perspectiva de outras pessoas, conheço de pessoas que já sofreram bastante preconceito por isso. Legal, obrigado. Obrigado. E aqui eu tenho uma pergunta aqui para mim, eu vou ler. O Danley, ele falou, eu queria saber como foi para você a experiência passar pela transição aqui na Vanad, se você puder contar um pouquinho. Então, foi assim, eu comecei a falar para as pessoas mais próximas a mim, do meu time primeiro, aí eu abri para eles, aí eles sabiam, mas aí eu tinha medo de contar para algumas outras pessoas que não faziam parte do nosso ciclo mais imediato, mais próximo. Aí a Paty já sabia também nessa época,
E aí eu comecei a contar um pouco para as pessoas de projetos, porque eu já tinha aberto para RH, que eu pretendia realmente fazer a transição. Eu comecei a minha harmonização. Quando eu comecei a minha harmonização, aí eu abri para todo mundo de que eu estava realmente me harmonizando, de que eu era um homem trans. E foi super tranquilo. Eu peguei pouco do choque, porque eu acho que algumas das várias coisas que o meu time fez por mim foi que o Brancante, que é meu chefe, ele levou muito dessa questão para várias pessoas que eu ia entrar em contato, então as pessoas já não me chamavam mais de Patrícia. Então foi ótimo porque eu não tive que ter essa explicação, todo esse desconforto de explicar. E todo mundo me acolheu super bem, todo mundo nos projetos só me chama de Patrick, ninguém fala nada, me tratam com o maior respeito, e eu não tive nenhum problema até agora. Então, estamos super de parabéns todo mundo aí que teve contato comigo, estão agindo direitinho. Patrick, é legal que você falou do seu líder que te ajudou nesse processo. E eu aqui trabalho na área de learning, né? A gente desenvolve aí várias ações junto com inclusão e diversidade. Poxa, quanto que é aí, você acha que, né, você futuramente vai ser um líder? Não sei se você já tem um time. Como é que é a importância do líder nesse processo para as pessoas que estão buscando ajuda? Então, eu acho que foi muito importante para mim, porque eu não tive que lidar com esse desconforto que nem eu falei. E ele também, sendo bem acolhedor, ele promovia conversas pessoais comigo para eu ficar, tipo, me sentindo em casa, dele saber o que tá acontecendo comigo, para se eu precisasse ir no médico, ele falava, vai no médico, tipo, pode ir, tá? Pode ir, não tem problema nenhum, faz seus exames, se precisar sair mais cedo, pode ir, não tem problema. Então foi tudo nesse processo, assim, que, tipo, ajudou muito. E foi isso, não sei se tem algo a mais que o Brancante fez, mas foi Não. bem isso que me deixou bem acolhido. É tudo que a gente espera, né, de uma liderança que dá suporte exatamente na hora que a gente precisa, né? Pô, obrigado aí por compartilhar, valeu. Imagina. Pessoal, mais alguma pergunta? Se não quiser abrir a câmera, ou se não quiser abrir o áudio, pode colocar aqui no nosso chat também, tá bom? Pode ser para qualquer um que apresentou o call, caso você queira também compartilhar alguma experiência sua, pessoal, também pode ficar à vontade. Não? Vocês têm certeza que vão perder essa oportunidade única? Paty, eu queria falar. Fala. Eu gostei muito, parabéns, gente. Era isso. Não, eu tô brincando, acho que muito legal que todo mundo falou. Acho que quando a gente pensa em inclusão, a gente não pode pensar em inclusão de uma pessoa só, mas de todos os grupos. E eu vejo muito que a Vanad faz isso quando promove essas interações. Então, realmente, assim, parabéns para todos que se dispuseram a falar, a montar as apresentações. Estão todos muito de parabéns mesmo. Obrigada, Bia. Pessoal, então eu vou encerrar por aqui, tá bom? Perguntando para vocês, de novo, a mesma pergunta que eu fiz no início desse call, né? O que é preciso para ser família? E eu espero realmente que todo o bate-papo que a gente teve, e principalmente aí os depoimentos que a gente ouviu, tenham servido para a gente conseguir mudar um pouquinho a visão de como a gente entrou na escola. Espero que ela tenha mudado um pouquinho. Se não agora, que a gente pense nisso hoje à noite, que mude amanhã. Tá bom? Agradeço muito a presença de todos vocês. A gente sabe que às vezes é um tema muito difícil, como a gente viu, um tema tabu, né? Tô vendo aqui no chat que é preciso para ser família. Paciência. Eu acho que é muita paciência, ainda mais quando a gente tem filhos, né, Bia? Respeito, amor, diálogo, né? Então, são todas coisas que realmente são precisas para ser família. Deixa o meu contato, tá? Podem entrar em contato comigo pelo LinkedIn ou pelo meu e-mail. Se vocês quiserem também ter contato com outras das pessoas que apresentaram esse call, eu posso colocar vocês em contato com esse pessoal maravilhoso. Agradeço muito o bate-papo, principalmente agradeço as pessoas que fizeram parte e compartilharam
com a gente a história de vocês. Eu aprendo muito todo dia com esse time da Vanage e aprendo muito com o nosso time que todos os dias nos traz histórias engajadoras. Muito obrigada, pessoal. Foi incrível, vocês são mara. Obrigado. Valeu, obrigado, pessoal. Continue aprendendo. Beijos. Boa noite, Obrigado, gente. boa noite. Obrigada, Tchau, pessoal. pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite.